Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, tá trazendo para vocês mais um vídeo de análise. E hoje com um game que é relativamente antigo, mas que recentemente eu andei jogando ele novamente no PC e resolvi trazer a análise dele aqui pro canal, né? E o nosso game da vez é ele, Remember Me. Vocês já estão vendo o título, né? Já estão vendo a thumbnail, então já tem uma noção de qual é o game. Então, galera, chega mais, já deixa o seu like no vídeo aí, né? E vamos para essa análise que tá bem legal. Remember Me é um game de ação desenvolvido pela Dontnod Entertainment e distribuído pela grandiosa Capcom. E originalmente o game ele estava sendo desenvolvido aí para ser um exclusivo do PlayStation 3 e que depois de um tempo, cara, o game vocês estão vendo aí que ele tem uma cara bem PlayStation mesmo, né? Bem Sony. Mas que infelizmente depois de um tempo, por algum motivo ainda misterioso, isso não aconteceu e o game felizmente foi lançado aí para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. E como que é o enredo do game? Então, galera, esse nosso game de hoje eu já havia jogado ele anos atrás, né, como eu já estava dizendo para vocês antes. Eu joguei ele, se eu não me engano, em 2014 lá no meu Xbox 360, mas recentemente ele saiu em uma promoção na Steam, nos PC, né? E eu não resisti, eu comprei o game, rejoguei, adorei novamente o game e aproveitei essa rejogada que eu dei, né, para poder fazer essa análise aqui pro canal que não tinha ainda, né. E bom, o nosso game ele se passa na França, mais precisamente falando em Paris, no ano de 2084. No game iremos controlar Nilin, ela que é uma ex-caçadora de memórias, ela que tem a habilidade de invadir a mente de outras pessoas, roubar ou alterar suas memórias. Porém, o mundo do game ele é muito traiçoeiro, cara. Afinal, o mundo ele é completamente monopolizado aí por essa empresa chamada Memorize, uma corporação que, basicamente falando, comercializa memórias através de uma tecnologia chamada Sensei, que vocês já conseguem ver o Sensei na gameplay, né, que é uma espécie de holograma que fica acima da nuca da pessoa, onde nela são depositadas e digitalizadas aí todas as nossas memórias. E esse aparelho não somente serve para isso, né, como também para comprar, vender e trocar outros tipos de memória. E essa tecnologia ela tem uma influência muito grande na sociedade do game e a própria população aceita muito de boas essa tecnologia por conta do conforto e da segurança pelo qual ela proporciona, né? Ou seja, juntando tudo, né, vocês já conseguiram ter uma ideia aí, né? A gente tem aí um mundo onde tudo possivelmente é manipulado, tanto para o bem quanto para o mal. Essa ideia é bem similar ao filme O Vingador do Futuro, né, que eu sinceramente nunca vi, nem senti vontade de assistir para fazer essa análise, infelizmente, né? Mas dizem, né, que essa ideia ela é bem similar ao que a gente vê aí em Remember Me. E Nilin tem um papel muito importante nessa trama, porque ela é uma das melhores, se não a melhor caçadora de memória. Então vocês podem ter uma ideia que ela sabe muita coisa e as autoridades obviamente iam sentir o medo dela, né, por conta de tudo isso que ela sabe, e por isso Nilin é presa e sua memória é parcialmente, entre aspas, né, apagada, e por algum motivo ela resiste a tudo isso, né, e não perde totalmente a sua memória. E por isso também o título do game, né, que é uma pura referência à situação passada por Nilin no começo do game, né, Remember Me, que seria Lembre de Mim, né, trazendo aí para o português. E com essa ideia que a gente começa o nosso game com Nilin, que tem uma puta influência para todos ou grande maioria dos personagens do game. E o papel dela na história é muito grande, cara. E o fato dela estar sem as suas memórias, sem parte de suas memórias, torna tudo isso muito mais difícil e muito mais, digamos assim, interessante, né, de se observar. E assim, galera, a história de Remember Me é sem dúvidas o melhor ponto do game e com certeza é o ponto mais bem feito de todo esse game.
E apesar de sim, muita gente não considerar isso, muita gente considera ele na história uma cópia do filme citado acima, né? Citado acima porque eu tô lendo aqui, né? E eu, sinceramente, considero demais esse game. Na época eu amei muito esse game, cara, justamente por conta da história dele, que era diferente, era interessante. E sem dúvidas, cara, eu acho que o único ponto negativo, eu vou falar um pouco disso mais pra frente, né, é que o game, ele é muito, mas muito curto. Então esse pra mim é um dos pontos mais negativos do game nessa questão de história. Porém, cara, isso não desmerece de maneira alguma a nota final para a história, que com certeza merece um 9, cara. Em questão de jogabilidade, essa sem dúvidas é a parte mais complexa de todo o game. A gameplay do jogo é basicamente dividida em 3 tipos diferentes, lembrando que esse game, ele também é um game com bastante cutscenes, então você vai ter aí que ter muita paciência para jogar esse game. E a primeira parte da nossa gameplay se inicia com a plataforma. Existem muitos elementos no game, muitos momentos no game em que ele é literalmente um game plataforma. E essas plataformas, cara, consistem basicamente em você andar pela cidade, pular em canos, escalar paredes, pular em muros e etc. Tudo isso aí que a gente vê basicamente em um game plataforma. E essa ideia me lembrou muito, cara, lembra muito quando acontece esses momentos Prince of Persia, né, que é um game que eu já fiz análise dele aqui no canal. É um game muito da hora que tá sumido, né, e que eu considero muito e amo muito esse game. E o segundo ponto da nossa gameplay é o combate, que lembra muito o Batman Arkham, cara, ou até mesmo o Sleeping Dogs, né? Mas eu diria que só se parece, cara, pelo jeito mesmo, que é bem simples, bem fácil de entender, né? Você tem aí basicamente 2 botões para usar, né? Que é desviar, lutar com os inimigos. E eu acho que nessa parte que realmente lembra o Batman, cara, lembra muito, principalmente os movimentos que você usa na gameplay com a Nilin. Somente nessa parte que eu acho que é parecido, até porque o Remember Me, ele tem aí um sistema de customização de combos, onde você pode entrar no menu, cara, chamado Combo Lab, né, e nele conferir o que você colocou na sua jogatina, né. Você pode personalizar ali o seu próprio combo, o seu próprio, como é que eu posso dizer, a sua própria jogabilidade, né. Ou seja, a gente pode ir lá, por exemplo, num controle do Xbox, botar um combo para XXX e Y, e em outro a gente pode botar, sei lá, BBB. E isso podendo aumentar as possibilidades ao decorrer do game, né? E essa customização, cara, ela é muito complicada no começo. Eu sinceramente passei muita dificuldade, mas depois de um tempo você acaba pegando o jeito como qualquer outro jogo que é difícil, né? E além disso temos os Presence, que são movimentos especiais que podem aumentar o poder de luta da Nilin. Você pode usá-los ganhando PMP, né? Que são dropadas todas as vezes que você derrota um inimigo. E quanto maior for o seu combo, mais PMP você vai ganhar no final quando você derrotar o seu inimigo. E tem vários tipos de presence, cara, no game, que são divididos em basicamente 4 tipos, né? Temos de recuperação de vida, dano, buff para Nilin, temos também tempo de recuperação. Ou seja, sabendo disso, fica claro, cara, que o nosso combo, além de fornecer poder para Nilin, ele também serve para poder recuperar a vida dela. Ou seja, você tá lá no meio da batalha, cara, e a única maneira que você tem, você pode estar morrendo, ou a única maneira que você tem de recuperar sua vida é você derrotar o seu inimigo e ganhar esse PMP que vai ser dropado quando você derrota ele. Essa é a única maneira de você recuperar a sua vida no combate, né? Já fora do combate há também outras maneiras de você recuperar a sua vida, né? Como as estações de vidas, que lembra muito Half-Life, cara. Mas na hora do combate é somente derrotar o inimigo para poder recuperar. E o combate do game em si, ele é muito bom. Remember Me faz muito bem nessa parte, porém é muito complicado, cara, mas tudo é uma questão de costume, como a gente estava dizendo anteriormente. Você pode estar pensando e deve estar pensando, né, que
o game te dá a possibilidade de você personalizar o seu combo, torna tudo mais fácil, né? Claro, isso realmente é muito mais fácil no começo, é muito fácil de se acostumar no começo, mas a customização, cara, ela muda completamente ao decorrer do game. Isso porque toda vez que você faz uma customização, que você vai lá no menu e muda o seu combo, você tem que lembrar desse combo, cara. E assim vai, imagina, você toda vez ter que trocar o combo e lembrar dele novamente. Realmente, cara, é muito difícil de lembrar mesmo esses combos sendo seu, né? Você mesmo fez aquele combo, porém você tem uma certa dificuldade para poder lembrar. Pelo menos comigo eu senti muita dificuldade no começo. Depois de um tempo eu comecei a pegar o jeito, né? Fui botando um combinho aqui, um combinho ali e consegui achar meu jeito para poder lembrar, né? Mas no começo é realmente muito difícil para você poder lembrar dessa questão do combo. E o terceiro grande diferencial no game nessa questão de jogabilidade é os momentos em que Nilin tem que mexer com as memórias das pessoas. E esse é um elemento muito diferente no game, é o grande diferencial na nossa jogabilidade, porque são momentos, cara, que Nilin vai mexer com as memórias de pessoas. O grande exemplo disso, né, é a primeira cena onde isso acontece, quando Nilin é atacada por Olga. E Nilin, pra convencer ela de que ela não era uma inimiga, né, ela resolve mexer nas memórias de Olga. Tudo bem que isso foi sem querer, né, no começo, mas ela acaba mexendo nas memórias de Olga. E sim, basicamente falando, você vai literalmente modificar as memórias de outras pessoas, a ponto de mudar completamente, cara, o ponto de vista dela, o pensamento e etc. E nessa primeira cena em questão é muito difícil de entender para algumas pessoas. Para mim, eu passei muita dificuldade, cara, nessa parte. Mas depois de um tempo você acaba pegando jeito, como sempre, né? Porém, essa cena, cara, ela tem um leve nível de dificuldade bem maior que os anteriores que a gente já falou aqui, né? Porque essa cena em questão, ela dá um nervosinho, cara. Porque você literalmente vai modificar a memória da Olga de uma maneira, cara, bem cruel, cara, porque você vai estar modificando a memória dela para que o marido dela morra, cara, por um simples erro médico. E até isso acontecer, cara, até você fazer da maneira certa, mano, você vai ver o cara morrer uma porrada de vezes, porque você vai modificar a memória dela, você vai ter que modificar certos elementos no cenário, né? Ah, tem uma máquina de raio-x ali do lado, eu vou ter que mudar alguma coisa naquela máquina. Ah, tem uma algema nele, eu vou ter que soltar a algema nele, né? São pequenos elementos que vão fazendo a diferença na história. E caso você erre, você pode simplesmente voltar a cena como se você estivesse voltando no tempo, né? Pra tentar descobrir novamente como que a gente vai fazer isso da maneira certa. E essa mecânica, cara, dá um ar totalmente diferente para o game. É realmente algo muito interessante e que causa mudanças diferentes, diretas, né, na gameplay. E cara, eu acho que depois de falar dessa gameplay tão complexa, talvez muitas coisas que eu expliquei aqui não tenham sentido nenhum, né? Não tenham ficado claras totalmente, né? Mas relaxa, porque até mesmo pra mim, cara, o game, ele ainda é muito complexo, é muito difícil de entender e de explicar é mais difícil ainda, né? Mas nessa questão de jogabilidade, não tem como a gente tirar o mérito, assim como a parte da história, né? E eu não tenho dúvidas que a melhor nota para nossa jogabilidade, com certeza, é 9. Em questão de áudio, bom galera, essa parte de áudio, como vocês todos sabem, né, muito raramente me chama a atenção. Eu sempre dou a minha opinião muito neutra nessa parte, porque realmente é muito raro dos anos 1999, sei lá, pra cá, um game ter essa parte sonora ruim. Realmente é muito difícil, ainda mais em 2013, 2014, a época que eu joguei o game. Porém, esse game ele me chamou a atenção justamente por ter essa parte aí de áudio mediana. E o principal, cara, ponto nessa parte de áudio que é mediana, com certeza, cara, é a trilha sonora, que é muito rala, cara, sabe? Ela tá lá, mas ao mesmo tempo você simplesmente não nota ela, de tão fraca, de tão sem emoção que ela é, né? E quanto à parte da dublagem, eu achei ela boa, cara, porém apenas isso, né, apenas boa. E por conta disso, eu acho que a melhor nota para o game nessa parte de áudio é
6. E em questão gráfica, nessa parte não há dúvidas que o game é incrível. Até mesmo hoje, você jogando esse game no PC, você acha ele lindíssimo, acha ele incrível. E na época não era diferente, cara. Porém, um dos pontos mais negativos nessa parte, e também isso se liga principalmente à nossa jogabilidade, eu deixei para falar aqui porque se liga principalmente ao nosso gráfico, né? É a câmera do game, cara, que sinceramente é horrorosa, é horrível. E sim, a jogabilidade do game, como dito antes, é incrível. Porém, essa câmera, cara, ela acaba completamente com a experiência do game. Porque muitas vezes você vai estar lá lutando, cara, no meio da porrada e de repente você sente que ela quer fazer aquele movimento brusco, aquele movimento estranho sozinho, né? E cara, sinceramente, isso não tem desculpa nenhuma, cara. Não existe uma explicação lógica para essa mudança de câmera sozinha, para esses movimentos estranhos que a câmera faz, porque quando o game tá em momentos de plataforma, a câmera ela se mantém totalmente fixa, cara, totalmente parada na Nilen e funciona perfeitamente. Porém, fora isso, cara, eu acho que a parte gráfica do game está incrível, tá muito boa, os caras fizeram um trabalho muito bem. E eu acho que a melhor nota nessa parte, com certeza, é 7. E bom, rapaziada, somando tudo, chegamos ao número 31, dividindo então por 4, chegamos à nota de 7,5 para o game. Remember Me, infelizmente, é um daqueles games que a gente joga, a gente ama e possivelmente nunca mais veremos uma sequência novamente. E o game, ele tem muito potencial, cara. Ele, infelizmente, hoje em dia, é um daqueles games que poucas pessoas conhecem, né? Aquele tipo de game que tem todo um potencial, né, para ser lembrado por várias gerações, mas que, infelizmente, daqui a alguns anos, né, a tendência é ele ser esquecido por muitos. E, claro, eu espero estar muito errado sobre isso, porque o game, ele tem um sistema de gameplay incrível, uma história excelente. Porém, o game ele é muito curto, cara. Você consegue zerar ele facilmente, estourando aí em 4 horas ou menos, cara, talvez 3 horas e meia ou até mesmo 2 horas. E o game, depois disso, ele não tem muito fator de replay, né? Porque os poucos colecionáveis que tem no game, né, vários momentos você vai estar lá jogando, vai encontrar uma foto que mostra onde está um colecionável. E muitas vezes, cara, esse colecionável que aparece na foto já indica na cara onde está o colecionável. Ele tá em lugares que são perto de onde você tá, né? Então você, tipo, tá aqui, achou a foto pertinho de você, andando, sei lá, mais 2 minutos você vai achar esse lugar, vai dar uma rodada nesse lugar e vai encontrar esse colecionável que mostra na foto. Então, o fator replay, cara, do game é muito pouco, não tem muito o que fazer, só para você pegar esses colecionáveis mesmo, né? E se der bobeira, você pega eles numa primeira jogada mesmo, né? De tão fácil que é recolher eles. Mas fica essa dica incrível de game para vocês. Remember Me é um excelente game. E apesar de curto, vale cada centavo. Eu paguei aí mais ou menos, foi quanto? 10 reais que eu paguei, né? Agora. E na época eu paguei, eu não lembro quanto que eu paguei, cara. Deve ter sido uns 50 reais, mais ou menos isso eu não lembro. Realmente eu não lembro, mas essa última vez que eu peguei na promoção, ele tava 10 reais no PC. Foi algo muito bom, foi um game que saiu praticamente de graça e com certeza vale cada centavo. Bom, galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber mais vídeos como esse ou outros tipos que tem aqui no canal, né? Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok e também não esqueça de comentar aqui embaixo que isso me motiva bastante. Beleza? Grande abraço a todos, até a próxima e falou!